Muito bem, nós vamos continuar então nossa exposição e nós vamos hoje ler Apocalipse 17. Apocalipse 17. Aparentemente um texto intrincado, difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo e também procurando não os detalhes, mas a mensagem que Deus quer dar, que Cristo quis revelar à sua igreja. Eu vou ler todo o capítulo. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste, era, não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta e durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vou orar ainda. Senhor, ajuda-nos, especialmente nesse capítulo. Tem compaixão, ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo a vermos, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor quer
trazer para nós como igreja. Tem compaixão, perdoa os nossos pecados, glorifica o teu nome, exalta Cristo, que é o que mais queremos. Pedimos em nome dele, nosso Salvador. Amém. Bom, nós estamos na 6ª sessão. O Apocalipse é dividido em 7 sessões que relatam a história da redenção nessa dispensação, a história da igreja e o fim. Sempre repete o mesmo relato com um incremento, sempre aumentando a intensidade das coisas. Mas são repetidas descrições. Nós já tivemos pelo menos 5 descrições do fim. Ninguém pensa literalmente que o mundo vai 5 vezes ser destruído. É porque isso chama-se paralelismo progressivo, que é a linha que nós estamos seguindo. Então, nós vamos ter agora, nesta 6ª sessão, mais um relato, 17, 18 e 19, sempre com um aspecto diferente. O aspecto agora é falando dessa conjunção entre a besta e essa mulher prostituta. Então, o tema seria a visão da mulher misteriosa. O que é isso? Né? O que é que Deus estaria nos dizendo com esta mulher misteriosa? Porque o próprio texto usa mistério. Né? Então, nós temos que estudar e ver o que Deus quer nos falar com esta mulher misteriosa. A primeira coisa é quem é essa mulher misteriosa? Bom, a grande maioria, e pelo menos eu sei que os dispensacionalistas, pré-milenistas, que adotam essa linha, vão dizer que essa mulher é Roma restaurada, ou a própria Igreja Católica, a mulher apóstata, não é? Que era noiva e apostatou, a Igreja do Senhor apóstata. Analisando, não dá para nós seguirmos isso de forma alguma, porque no próprio grego nós temos a diferença entre prostituta e adúltera. Por exemplo, a prostituta, no grego, eu anotei aqui a palavra que é usada, é a adúltera. A adúltera a palavra é muikali. E, para prostituta, a palavra é porneia. A palavra que é usada aqui é mulikali, não é porneia. Ou, o contrário. Não, desculpe. Não é mulikali, é porneia, quer dizer, prostituta. Não é adúltera. Porque adúltera é uma mulher casada que adulterou. Então, seria um caso de igreja apóstata. Mas aqui é uma mulher solteira que se entregou à permissividade, a essa vida, né, de prostituição. Então, ela não é uma mulher casada que adulterou, ela é prostituta. Então, essa é uma coisa interessante para nós vermos que não se trata da Igreja Católica, não se trata de uma igreja qualquer, uma seita ou qualquer coisa assim. Então, o que seria? Ela é tratada aqui como alguém que tem uma conjunção e é apoiada pela besta. A besta é Satanás. No caso, o sistema chamado anticristo que age junto com as nações e estabelece um modus vivendi, uma forma de viver que é contrário a Deus. Contrária a Deus. Então, nós temos aqui a besta como um sistema, ainda não é o anticristo,
mas é o sistema anticristo, é Satanás mesmo, essa besta. E a mulher prostituta sentada sobre ela é o conjunto de nações da qual a besta se serve para estabelecer um modus vivendi, que seria o mundanismo. Então, essa prostituta é o próprio mundanismo, é o que o mundo tem estabelecido como forma de vida contra Deus. Essa é a prostituta, é o mundanismo, é uma mulher, portanto, simbólica, não é? Agora, ela se manifesta de acordo com a besta em todos os tempos. Não há um lugar. Essa expressão, por exemplo, que era, é e há de vir, que é uma expressão que se usa também para o Senhor Jesus, né? Aquele que era, que é, que há de vir. Então, Satanás também usa. Mas esta expressão, na verdade, com relação a Satanás, diz respeito à ação dele no passado, era desde Babel, da torre, depois a própria Babilônia, a cidade, e todo aquele sistema contra Deus, idólatra, diabólico, e também imundo, né? Em termos de permissividade, ele se manifesta no tempo como se fosse uma grande cidade que exerce uma influência terrível contra Deus e contra a igreja. Então, vamos aqui. João está em Patmos, recebe esta visão. E, então, a descrição que ele tem é de Roma, a cidade que está assentada sobre 7 colinas. Na verdade, Roma está assentada mesmo sobre 7 colinas. E que esta seria a grande cidade, a grande Babilônia. Então, para João, Babilônia era Roma. E a ameaça terrível que ela apresentava para a igreja. Então, Cristo está aqui desvendando o mistério e mostrando que o mundanismo da época de Roma era uma ameaça para a igreja. E era Roma mesmo, com toda a sua permissividade. Então, nós sabemos pela história que esses reis, imperadores, eram idólatras e extremamente permissivos, né? Uma vida terrível, e a permissividade tomava conta da cidade, era norma a vida assim. Então, nós temos o que era, o que é e o que há de vir, que ainda é a manifestação pessoal do anticristo. Por este tempo, nós vamos ver que o anticristo, a besta, serve a prostituta. Ele apoia e se serve dela para realizar o seu trabalho terrível de ameaça à igreja, a Cristo, a Deus. O mundo está posto no maligno e ele tem estabelecido esse sistema diabólico. Em cada época existe a Roma de cada época, existe a Babilônia de cada época. Então, nós hoje temos um sistema aí mundano que nós conhecemos e que cada vez mais quer fazer suas práticas, suas leis aumentarem e tomarem conta da sociedade, dos homens, e infiltrar a igreja a fim de prejudicar e destruir a igreja do Senhor. Tudo isso é plano do diabo. Veja, então, que, por exemplo, nós temos aqui a descrição dela como mãe das prostitutas. Isto é, ela é genitora das prostitutas. Quer dizer,
é desse sistema estabelecido pelo diabo, chamado mundo, que surgem todo tipo de prostituição, todo tipo de dissolução, distorções e pecaminosas que destroem o homem e que atenta contra Deus. Então, por exemplo, nós temos aqui a descrição dela, especialmente no verso 4, que diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Olha, veja como Satanás faz com que esta mulher, que é o mundo que ele tem nas mãos, se apresente totalmente adornada. Aqui, a púrpura de escarlata é aquela capa real, vermelha, com o adorno aqui de púrpura que os reis usam. Então, ela se apresenta como rainha, tendo essa capa, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Então, tudo que é de encanto e assim, que fascina, uma beleza, né? Aos olhos. E tem um cálice de ouro. Então, um cálice atraente de ouro, que, claro, diz respeito a, aparentemente, oferecendo riqueza, prosperidade, e que você vai ter aquilo que você mais quer, luxúria e todas essas coisas, falando carnalmente, que os homens querem, né? E assim ela se apresenta. Só que a revelação de Jesus Cristo está tirando tudo isso, desnudando-a e mostrando-a como uma prostituta, terrivelmente ameaçadora, que é sustentada pela besta, porque está montado sobre ela, e que faz o seu trabalho deletério, destruidor e ameaçador. Porque dentro do cálice de ouro, o que ela tem é abominações, imundícias da sua prostituição. Ora, então, não é isso que nós vemos no mundo. Se nós pensarmos no mundo como um sistema, modus vivendi, já estabelecido, com suas próprias leis, que é assim que o mundo é, né? E você veja que eles estão cada vez mais querendo conquistar a institucionalização de tudo o que é pervertido, né? Nós vemos a questão de culto a ídolos, está dentro desse cálice. Tem também eu diria secularismo, que é o perigo das igrejas, que ela tem dentro desse cálice aí o secularismo para as igrejas. Essa teologia liberal, racionalista, e que faz com que a igreja perca a sua espiritualidade e a fé nas escrituras, né? É uma coisa terrível. E esse secularismo vem com feminismo e uma série de outras coisas para destruir a igreja. E através de toda essa dispensação, nós temos altos e baixos da igreja enfrentando essa prostituta e sendo influenciados, sorvendo do cálice dela. Infelizmente, o exemplo maior que nós temos, que faz parte da nossa geração desde 1950 ou antes, na verdade, a coisa começou a se arruinar em 1930, lá nos Estados Unidos, na PCUSA, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, é a mãe da nossa igreja aqui, que foi quem mandou os missionários. Era a maior igreja
nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Essa igreja sorveu do cálice desta prostituta. E aí o secularismo entrou, liberalismo, a igreja perdeu sua razão de ser, a fé nas escrituras foi carcomida, não criam mais no nascimento virginal de Cristo, não creram, não criam um Jesus histórico e não o Jesus que é apresentado nas escrituras, que eles achavam que foi invenção da igreja e que, na verdade, não foi aquilo, milagres, essas coisas, a igreja inventou para sustentar, então é melhor procurar o Jesus histórico. Esse Jesus histórico é uma cilada terrível. O que aconteceu? A igreja, pelo feminismo, homossexualismo, tudo isso se perdeu completamente e apostatou. O que nós temos na igreja dos Estados Unidos, nessa igreja, PCUSA, pastores homossexuais, pastoras lésbicas, igrejas que são de homossexuais, lésbicas, transexuais e tudo. A igreja se perdeu completamente. Então, bebeu do cálice que é cheio de abominações. Agora, nós temos aí essas influências, o feminismo dentro da igreja, também na nossa aqui, essa proposta do homossexualismo, da ideologia de gênero, o poliamor, e não sei mais o quê. Tudo isso é formado por Satanás, usando estas pessoas, esses impérios. Porque quando eu falo de reis aqui, está falando de impérios que se sucedem até, por exemplo, ele vai falar da besta e vai mostrar que ele vai ser destruído, né? Aqui no verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam um reino. São impérios, em vez de reis. Pensar nisso. Mas recebem autoridade como reis, com a besta. Então, eles vão se sucedendo, esses impérios, sob a influência de Satanás. O mundo está posto no maligno, e eles vão realizando esse trabalho deletério, terrível, estabelecendo esta prostituta, sustentando esta prostituta que é o mundanismo. Aí depois, verso 13, tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Isso vai acontecer quando a besta se personifica. O aparecimento, o surgimento do homem da iniquidade, o anticristo, e então todos vão oferecer a ele o poder. Na verdade, ele vai usurpar este poder. E é o que nós vamos ver mais tarde, que esta besta se levanta contra a meretriz, que é a junção de todos os reinos sustentando esse sistema chamado mundo. O versículo que talvez possa ajudar a entender esse sistema está em João, 1 João, no capítulo 2. Isso aqui é a descrição do que é este sistema. 1 João, capítulo 2, diz assim, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então,
E isso define o que é essa prostituta, o que é esse sistema diabólico que está no mundo todo, em todos os lugares, aqui no Brasil, em qualquer outro lugar. Esse sistema é a meretriz, que existe, com suas leis próprias, com seu modo chamado modus vivendi contra Deus, e que é idólatra e pervertido, pecaminoso, né? Tudo isso está dentro deste cálice de ouro, desse sistema mundo, e o que o mundo tem feito contra Deus, e sustentado por Satanás. Mas uma coisa importante, a estratégia dessa mulher ela faz um tipo de disputa com a igreja, né? A igreja é diametralmente oposta a ela. Ela é a meretriz, ela é o mundo, e tudo que há de ruim, de podre no mundo. A igreja é a noiva de Cristo. Aqui a prostituta usa as pérolas que para enganar e seduzir, né, as pessoas, e é carnal e mundano. Mas a noiva usa os adornos que são espirituais, dados pelo Espírito Santo. Cristo dá, através do Espírito Santo, esses adornos. E trabalha na sua igreja para que ela seja bela e se apresente a ele como noiva pura, né? Sem ruga, sem mancha. Esse contraste é muito importante, porque nós temos isso diante dos nossos olhos. Ou você pertence à igreja, busca a santidade, a pureza, agradar a Deus, a Cristo, né? Cada vez mais crescer em santidade e pureza, se afastando do mundo, ou você está no mundo e cada vez mais se enxafuda no pecado, na prostituição, tudo que é contra Deus. Então, existe essa... E a estratégia, então, dessa prostituta é acabar com a igreja. Ela tenta, de modo suasório, influenciar de forma imperceptível, introduzindo no culto, na igreja, nas práticas, coisas que são mundanas, que não são ordenadas por Deus, e com isso ela vai carcomendo e minando a igreja, pensamentos secularistas e tal. Um perigo muito grande é que nós somos tentados, como igreja, abrir a guarda e tentar nos identificarmos com o mundo. Isso é perigoso. A igreja emergente usa isso. Ela fala da igreja que seja influente, que seja uma igreja que exerça, que seja assim percebida e que fale a linguagem do mundo para evangelizar. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque é a proposta do próprio mundo que você se abra, se mundanize em certo sentido para poder ter comunicação e pregar o evangelho. Cuidado, porque o que nós vemos na palavra de Deus é que nós não temos que fazer esse ajuste. Nós temos que pregar com fidelidade o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, uma das estratégias do mundo e dessa prostituta é convencer a igreja a se abrir. Afinal de contas, vocês têm que me conquistar, vocês têm que falar a minha linguagem para eu poder entender, e não sei o quê. Isso é perigoso. Então, ela quer, desta forma, destruir a igreja. Se ela não consegue, então ela se mostra violenta, assassina, fria. Essa prostituta, aqueles que ousam enfrentá-la ou não se
submeter a ela, vai sofrer terrivelmente. Veja o verso de número 6 aqui de Apocalipse 17, nosso texto, verso 6, diz assim, olha, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, ela mata. Aí os crentes fiéis que resistem o mundo vão sofrer perseguição. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piamente sofrerá perseguição. Viver piamente quer dizer não viver de forma mundana. Então, ela vai perseguir. Ela é inimiga da igreja e dos santos. Veja, se você nós temos vários textos, mas se você pegar Tiago fala claramente dessa inimizade e que nós não podemos amar, né, o mundo. Veja, Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Veja, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não há amizade. Está estabelecida a inimizade. Na verdade, desde o Éden, foi estabelecida a inimizade contra a serpente. Assim, nós, como crentes, temos inimizade contra essa mulher prostituta que é serviçal de Satanás, que é o nosso arqui-inimigo. Então, quem ama o mundo, diz João, o amor do Pai não está nele, não tem acordo. Assim, essa prostituta é nossa adversária, né? Que é o mundo, com todas com o seu sistema e o seu modo de viver, que tem toda essa oferta diabólica terrível que está dentro do cálice. Já vimos que ela recebe apoio de Satanás. E é interessante que ela é levada para o deserto, diz o texto, né? Aqui, ela está no deserto. Vi um dos anjos que tem as 7 taças, falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei, estou lendo o versículo 1, o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Deixa eu ver o texto onde ela está no deserto. Aqui, na fronte. Não é o versículo 3, Fafá, que o anjo leva no deserto ali? É isso mesmo, isso, versículo 3. Obrigado. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi a mulher montada numa besta escarlata. Essa expressão, no deserto, é muito interessante, porque se você examinar nas Escrituras, você vai ver que deserto é onde Satanás está. Por exemplo, Jesus foi tentado, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ali estava Satanás, no deserto. Vimos que em Apocalipse 12, quando ele persegue a mulher, que é a igreja, a mulher foge para o deserto lá, ele vai atrás, né? E ela vive ali no deserto numa grande luta contra Satanás. Então, esta palavra deserto é onde Satanás gosta de estar,
E é também espiritualmente o que Satanás tem para oferecer. Nada no deserto. Sede, sequidão, entendeu? E ela está lá nesse deserto. Isto é para mostrar que o mundo não tem nada a oferecer. E qualquer coisa que ele ofereça não sacia. É como estar num deserto, sem nada. E tudo que você sorve ou tem não satisfaz. É como estar num deserto, morrendo de sede e de fome, sem nada. Não é? Então, o contraste, quem está com Cristo, não é? Mesmo estando no deserto, tem água e fartura de pão. É como estar no oásis. Né? A igreja é o oásis no mundo, que é o deserto. Né? E Cristo disse, falou para a mulher samaritana, né? Se você tomar da água que eu lhe der, jamais terá sede. Né? Do seu interior vai jorrar água para a vida eterna. Né? E também disse lá no dia da festa, se levantou e disse que quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Então, Cristo tem o oásis no deserto. O contraste aí com a mulher que tem todas essas coisas para oferecer, mas não satisfaz. Então, esse era um aspecto também importante. Agora, eu vou partir para o fim, mostrando a destruição desta mulher, desse sistema chamado mundo, né? Que é alimentado pela besta. De repente, acontece algo estranho no texto. Veja, o verso 15 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ela está no deserto, mas sobre as águas que são multidões. E as multidões com ela no deserto. Aí, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo. Então, o que acontece? O anticristo aqui, que carrega nas costas a meretriz, agora a estratégia dele vai mudar. Eu carrego a meretriz, estou usando a meretriz aqui para seduzir o mundo e tal, com essa taça, com a beleza dela, mas agora mudou. Agora eu vou montar em cima dela. É o período, então, que o anticristo domina as nações e muda o jogo e as regras. Ele, na verdade, se volta contra o status quo, vamos chamar assim. O que vinha sendo feito há milhares de anos, agora vai mudar. É claro que essa mudança é para a ruína. E veja que o versículo seguinte diz, verso 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumprem as palavras de Deus. Então, é Deus mesmo quem está fazendo isso, essa reviravolta. É uma guerra civil, alguma coisa que muda completamente, e aquilo que vinha sendo estabelecido como estratégia de Satanás, usando a meretriz para enganar, agora ele toma o controle e não é mais escondido, agora é
claro, as claras. Ele domina as nações, subjuga, entendeu? E destrói aquilo que era tão maravilhoso. O paraíso, entre aspas, se vira, se volta, se torna algo completamente terrível com a manifestação do anticristo e o seu governo geral, mundial, tendo essas nações todas sob o seu jugo. Mas é Deus quem está fazendo isso. O texto diz, é Deus que está dando esse pensamento e fazendo isso. Porque ele está levando tudo para o momento em que ele irá destruir tudo. Tudo. Então, eu quero mostrar como essa destruição, onde é que ela tem suas bases? A destruição da meretriz e do anticristo e de tudo. Veja, primeiro, a destruição da meretriz tem seu fundamento, suas bases na cruz. Veja o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro que foi morto. Morto aonde? Morto na cruz. É o Cordeiro, ali naquela hora, o Cordeiro mudo, ovelha muda. Que todo mundo pensou que o inferno estava vencendo Satanás e todas as coisas. Ali estava a ruína dele, do inimigo. Ali ele esmaga a cabeça da serpente enganadora. Colossenses 2 fala que ele vence, triunfa sobre as potestades, expondo-as à vergonha, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a destruição aqui da meretriz e de Satanás, do anticristo, falso profeta, dragão, vem da cruz. Isso está estabelecido, porque foi feito lá, mas é o já e eu ainda não. Na cruz, ele esmagou a serpente, mas ainda não. Porque ele está agindo ainda, mas tem o seu fim já determinado pela vitória da cruz. A morte da meretriz, desse sistema diabólico, mundano, do anticristo, já está determinada pela cruz. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que vemos é que a vitória está calcada e firmada na supremacia de Cristo. Veja o que diz o verso ainda 14. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ora, quando Cristo foi assunto aos céus, ele disse, todo o poder o Pai me deu, na terra como nos céus. Todo o poder. É claro que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, sempre teve todo o poder. Ele criou todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele criou todas as coisas juntamente com o Pai, tudo era dele. Mas ele se humilhou, abriu mão de tudo, se tornou como homem, mediador. E aqui, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele conquistou como homem, como mediador, esta condição. O que ele tinha antes como segunda pessoa da Trindade, Espírito, agora ele tem como homem, verdadeiro Deus, mediador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo o poder, toda a autoridade, e é ele quem vencerá esse sistema diabólico, quem vai vingar o sangue dos mártires. É ele, o varão designado por Deus e ungido para reinar soberanamente e destruir os inimigos debaixo dos seus pés. Então, é a supremacia deles, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é Cristo.
vai fazer isso por nós. E vai vencer essa meretriz e vencer o Satanás, a besta. Mas o texto diz que nós vamos vencer. Então, a vitória de Cristo está calcada na aliança eterna. É por causa dessa aliança eterna que tem que se concluir tudo e Cristo tem que vencer por causa da aliança eterna. Que aliança eterna? Antes da eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estabeleceram um concerto eterno em que Deus, o Pai, declara o desejo de criar todas as coisas, os anjos e todas as coisas, e os homens, para a glória do seu Filho. Mas ele sabe que os homens iriam pecar. Querendo trazer uma noiva, um povo para o seu filho, e de presente entregar essa noiva, ele elege, escolhe e escreve num livro o nome de todos esses que vão compor este povo santo, maravilhoso, eleitos. Ele escreve o nome lá na eternidade, antes de criar tudo, e apresenta nessa reunião, nesse concerto, e diz: os homens vão pecar, mas eu quero dar ao meu filho uma noiva, um povo. Então eu escolhi, está aqui nesse livro, chamado o Livro da Vida. Mas é preciso redimi-los. É preciso redimi-los. Então, meu filho, você é designado para redimi-los. Será sua noiva. E o filho, então, aceita, toma aquele livro. Ele ama cada um deles. E naquela hora, aquele livro é tingido de sangue, porque ele morre, o sangue dele é manifesto na eternidade, e o livro passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. E ele desce com esses nomes todos no seu coração. Decor, milhares e milhares e milhares, desde o início do mundo, todos que foram eleitos. E ele cumpre o que era necessário para a salvação deles, na sua vida ativa perfeita de obediência à lei por eles, vencendo Satanás por eles, porque foram derrotados com Adão, agora ele vence pela igreja Satanás, vai obediente até a morte de cruz, nos substitui ali e recebe o castigo que nos traz a paz. Todas as iniquidades nossas, todo o juízo das nossas iniquidades, ele recebe sobre si. Todo o nosso inferno, todo o nosso pecado. E então, ressurge ao terceiro dia por nós, para que, unidos na sua morte e ressurreição, a sua igreja tenha a vida eterna e tenha a garantia da vitória sobre o inimigo, sobre a morte, sobre tudo. Então, chegou a hora em que esta aliança é concluída na destruição da meretriz, né, de todo esse sistema diabólico, mundano, satânico. O príncipe deste mundo é destruído ali, todos são lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e os seguidores da besta, todos que têm a marca da besta, e que serviram e tomaram, sorveram do copo dessa prostituta, todos são lançados no lago com fogo e enxofre. E a igreja do Senhor, então, é arrebatada para estar com ele. E descerá como cidade, interessante, Nova Jerusalém. Em contraste com a cidade maldita, meretriz, Babilônia, desce a cidade, Nova Jerusalém, noiva de Cristo. E então
vive com ele para sempre. Né? Como a história diz, e viveram felizes para sempre. Que coisa maravilhosa. Eu sempre faço as perguntinhas aqui dos puritanos. Eu digo assim, primeira pergunta, você está ciente de quem é essa mulher? Quer dizer, não é mais mistério para você. A meretriz é o mundo. E você está bem pertinho dela, todos os dias. E ela com o copo, e oferecendo. Toda bonitona. Tentando lhe seduzir. Você se recusa a tomar a mistura do seu cálice de ouro? Ou, de vez em quando, toma um golinho? 3. Você é amigo ou inimigo dela? É fácil saber. Você está sendo perseguido? 3. 4. Está sabendo que seu fim está próximo e que não sobrará nada. Nada. Na verdade, essas pessoas que estão no mundo, é um paraíso para eles aqui. Essa prostituta oferece todo tipo de prazer. Mas quando morre, acabou o paraíso. Imediatamente se acha em tormentos. E no fim, Deus vai destruir mesmo e acabar com tudo. Acabar com tudo, eu falo, não só o sistema ideológico maligno, perverso e pervertido, mas coisas, ídolos, coisas. Torre Eiffel, não sei o quê, tudo que é atraente, que forma parte, faz parte deste mundo, vai ser destruído, vai cair tudo. Ilhas encantadoras, paradisíacas, vai acabar tudo. Naquele dia, Pedro fala que o fogo vai destruir tudo. E eu quero terminar com essa palavra de Pedro, porque é muito importante, já que nós estamos nessa luta de disputa da igreja. 2 Pedro, capítulo de número 3, veja a partir do verso 11, diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Não vai sobrar nada, serão desfeitas todas essas coisas. Então, devemos ser como os que vivem santo procedimento e piedade. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Esse texto difícil, mas precioso, né? Para nos despertar, nos alertar de quem é, do que se trata o mundo. Né? Essa ameaça terrível, essa prostituta que está diante de nós. Amém. Deus nos abençoe. Termina com uma oração, Fafá. Pois não. Bendito Deus, nosso Pai. Amado Senhor, nós te damos graças por esse livro da revelação ou das revelações de Jesus Cristo para a sua igreja. Porque ele não é só para a época de João, quando viu a prostituta como Roma. Ele é para nós que temos a prostituta diante de nossos olhos, nas nações que estão aí estabelecidas, nos reinos deste mundo. E, Senhor, se torna de fato uma ameaça terrível. E nós agora temos os olhos abertos, nós te damos graças por essa revelação, que desvenda os nossos olhos e revela quem é essa mulher prostituta e a ameaça que ela se constitui contra nós e contra a igreja. Senhor, nós queremos
pedir que o Senhor nos dê graça para enfrentarmos e jamais cairmos em sua sedução por nada deste mundo, ó Deus. Que o Senhor nos livre da terrível maldição de Demas. Tem misericórdia, aquele que amou o presente século e abandonou Paulo e a igreja e apostatou. Tem misericórdia, Senhor. Não queremos ser como Demas. Tem compaixão. Livra-nos. Dá-nos a força e o poder do Espírito Santo para enfrentarmos todos os dias no nosso trabalho, no nosso viver, a tentação deste mundo, meu Deus. Rejeitando, Senhor, esse copo de ouro com todas as suas abominações. E também, Senhor, damos graças pelo conforto que recebemos, pela certeza de que o Senhor vencerá a prostituta e a besta, porque já estabeleceste esta vitória na cruz. E porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assim fará. E pela santa aliança que afirmaste na eternidade para com os seus eleitos. Tua palavra diz que vencerão com ele, com Cristo, os fiéis eleitos, a igreja verdadeira, santa e pura. Damos graças e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.